finanças, a nova era bancária, benefícios e aplicações do Open Finance, das moedas digitais e dos serviços eletrônicos nos sistemas. Eu quero convidar o palco aqui para o nosso segundo painel, pedindo uma salva de palmas a cada um deles. O Isaac Sidney, presidente da Febraban. A Sandra Utsumi, diretor executivo do Haitong Bank. Bem-vinda, Sandra. O Paulo Henrique Costa, presidente do Banco BRB. Bem-vindo, Paulo. O Jorge Henriques, vice-presidente da Confederação Empresarial de Portugal. E o Vinícius Mota, secretário de redação da Folha de São Paulo, que substitui aqui o Murilo para esse painel. Peço que fiquem conosco. Vocês todos terão a oportunidade de conversar na hora do almoço. Eu sei que o coffee break ali, ele dá vontade de aproveitar, mas se puderem ficar em respeito aos expositores, viu, Julinho? Agradeço muito. Bom, também, deputado Elmar e senador Everton, obrigado por participarem desse painel. Lembro que no debate os senhores podem fazer as suas intervenções e aproveitar o momento. Bom, painel 2, Economia e Finanças. Eu vou passar ao Carlos Marques e ao Vinícius para conduzirem esse painel. Eu acho que, se todos puderem respeitar o tempo de 10 minutos, nós teremos um período para o debate no final. Então, faço esse reforço novamente. E assim, para não gastar tempo, passo Carlos Marques para a sua condução. Carlos Marques e Vinícius, por favor, é com vocês. Muito obrigado, Johnny. Vamos dar então início a esse nosso painel Economia e Finanças na nova era bancária, aí, com moedas digitais, Open Finance, que a gente sabe, né, Johnny? Também é um dos temas que o Brasil tem avançado consistentemente. Estamos aí com o Banco Central lançando o nosso Drex e, claro, todo o sistema sendo revolucionado também pelo Pix e por todas as novas tecnologias, Open Finance, etc. Marcos, vou te ajudar um minutinho, só pedir... Por favor, em respeito aqui na mesa do Marcelo Salomão, por favor, só um pouquinho de silêncio. Petreca, Tom Petreca, por favor. Vocês terão a oportunidade de conversar, só em respeito aqui aos speakers. Vou pedir para aumentar o volume também dos microfones, que está baixo. Está baixo, é verdade. Bom, então vamos dar continuidade. Eu vou convidar para a sua conferência a nossa primeira expositora do painel, a diretora executiva do Haitong Bank, a Sandra Utsumi. E lembrando que o cronômetro está aqui à frente, contando os seus 10 minutos. Pode dar início, então, à sua apresentação, por favor. Muito bom dia, obrigada pela vossa presença, muito obrigada pelo convite ao Haitong Bank para nos representar junto a essa conferência e num tema que cada vez ganha mais espaço no mercado financeiro, que é o Open Finance, a digitalização dos serviços, o acesso às novas tecnologias. Estamos cá. Eu também sou brasileira, já vim cá há 18 anos, vim do mercado financeiro brasileiro para o mercado financeiro português, com acesso a um mercado em que temos 19 países, 5.200 bancos presentes dentro do Eurosistema. É um novo mundo, principalmente quando saímos de um país continental como o Brasil. O Brasil tem praticamente 2/3 do tamanho da população europeia. Entretanto, possui uma diversidade financeira muito grande. 19 países, 19 bancos centrais, unificados pelo Banco Central Europeu, em que há uma mobilidade de recursos muito grande. Dentro do Brasil, temos os 27 estados brasileiros, em que o número de bancos não ultrapassa de algumas centenas. Então, isso faz com que haja uma possibilidade dessa integração entre Brasil e Portugal, de se aumentar a variedade, a tecnologia e o acesso aos serviços financeiros.
Algumas estatísticas mais interessantes. O Brasil, entre os países emergentes, é dos países mais bancarizados do mundo. Cerca de 86% da população brasileira é bancarizada. Cá em Portugal, são cerca de 95%. Ou seja, o Brasil ainda tem espaço de inclusão financeira. Inclusão financeira também não é só bancarização. Nós vimos ao longo dos anos em que o Brasil, com a necessidade de acesso a serviços financeiros, utilizou de diversos mecanismos para que as pessoas não necessitem carregar dinheiro nos seus bolsos. São os cartões pré-pagos, são os meios digitais de transações financeiras. Isso cada vez mais traz acesso digital ao mercado financeiro. O interessante seria, à medida em que a população avança do ponto de vista financeiro, ter mais acesso aos serviços bancários, serviços financeiros. Hoje, cada vez mais temos praticidades. O Brasil também foi pioneiro na questão das transferências digitais pelo Pix. Cá na Europa temos, em Portugal, o chamado MBWay, cerca de 60% da população utiliza essa plataforma. O próprio Banco de Portugal criou um outro mecanismo semelhante, chamado SPIN. Então, cada vez mais, a digitalização facilita os meios de pagamento. Os meios físicos são custosos, implicam também questões de segurança, em última instância também, até mesmo para os estados, a fim de reduzir a informalidade, acaba por ser um mecanismo importante de controle dos fluxos financeiros na economia. Então, há essa possibilidade de cada vez mais integração financeira e bancária no mundo. Hoje também as transferências internacionais são cada vez mais rápidas, né, são cada vez mais uniformizadas e creio que o que nós podemos em Portugal para o Brasil, cada vez mais são empresas, são pessoas do Brasil que buscam na Europa uma alternativa de acesso a mercados financeiros globais. Portugal é uma boa entrada para acesso tanto do ponto de vista para o mercado bancário, mas todo o mercado financeiro, mercado de capitais, uma vez que todo o mercado de capitais europeus também são unificados pelas bolsas, também um processo de competição, que é outro tema de interesse por parte das autoridades de supervisão e de regulação, é a competição. Hoje, por exemplo, é possível um investidor europeu, um depositante europeu, procurar depósitos com melhor remuneração em qualquer país da União Europeia, da União Bancária, União Monetária Europeia. Ou seja, de Portugal eu posso investir num banco, seja na Itália, seja na Alemanha, seja na Áustria, eu consigo ver quanto que os bancos andam a pagar de taxas de depósitos ou os produtos financeiros oferecidos. Cada vez mais esse tipo de acesso acaba por ser disponível, dá ao depositante, ao investidor, oportunidades diversas de diversificação, inclusive, no caso dos depósitos, como houve em praticamente todos os países ao longo das crises financeiras, as garantias em relação a um valor mínimo dos depósitos bancários. Então, como ocorre no Brasil, há o seguro em relação a um valor mínimo dos depósitos e há essa competição entre os bancos, que é um fator interessante que pode também ser replicado no caso brasileiro e todos os outros produtos financeiros que são oferecidos aos depositantes. E também a ampliação daquilo que é serviço financeiro. Quando se fala que o Brasil tem cerca de 86% da população bancarizada,
Isso pode ser ampliado, logicamente que há uma restrição do ponto de vista de renda. Em média, a renda per capita no Brasil é de cerca de US$ 10 mil, comparativamente aos 42, 43 mil dólares da população da zona euro, e cerca de US$ 30 mil da população portuguesa, ou seja, ainda há um espaço muito grande de convergência da renda média do brasileiro e de acesso da população à bancarização. No caso português também, de modo a ampliar acima desses 95% da população com acesso aos produtos bancários, houve também a criação de uma categoria de serviços mínimos bancários, ou seja, abre-se uma conta bancária, uma conta depósito, em que há um número mínimo de serviços, de transferências, de pagamentos, e com uma tarifa que é extremamente reduzida, são menos de 6 euros anuais de tarifas. Isso faz também com que haja incentivos para que a população migre para os serviços bancários e, dali, também com todos os serviços digitais inclusos, haja também a possibilidade, da medida em que há uma melhora da renda, essas pessoas passem a utilizar mais serviços bancários. Então, é um modelo português. Logicamente, o Brasil é dos países mais desenvolvidos do ponto de vista de bancarização e de digitalização de serviços bancários, inclusivamente também na questão da segurança digital dos serviços bancários, e isso faz com que seja mais fácil de se, a partir dos modelos europeus de serviços bancários, adicionar valor aos serviços que ainda não existem no Brasil. Então, eu creio que, na medida em que as instituições brasileiras venham para cá e façam as trocas de informações, as trocas de experiências dos consumidores, os fatores de potencial de ganho e também aquilo que pode ser risco de atividade, eu creio que essa colaboração entre Brasil e Portugal possa trazer ganhos bastante interessantes, ainda mais no momento em que a indústria de digitalização e de acessos digitais a novos produtos se torna cada vez mais intenso. Muito obrigado a Sandra Utsumi. Eu queria fazer aqui um lembrete de que, neste momento, nosso evento está sendo transmitido mundialmente pela TV Lide, TV UOL, TV Folha. Eu queria agradecer a presença dos jornalistas de Folha, UOL e todos os demais veículos de imprensa aqui que estão fazendo essa cobertura. Passo agora a palavra ao Vinícius para a apresentação do nosso próximo expositor. Só um breve comentário a Sandra. Nós estamos aqui pensando por que a bancarização no Brasil não acessa o 100% da população. E aí há dois fatores que achamos. Um é a cobertura de internet, que ainda em regiões remotas da Amazônia e alguns locais do Nordeste não é acessível. E o senador lembrava aqui também que a população mais idosa ainda quer o dinheiro no bolso e não confia ou não sabe como acessar as tecnologias mais modernas, né? E Portugal, com cobertura digital de 100%, não tem a desvantagem que tem o território brasileiro. Só uma observação aqui, contribuindo para a sua apresentação. Obrigado. Eu gostava só de dar uma outra nota em relação a essa questão da bancarização em Portugal. A bancarização na Europa supera os 90%. Entretanto, o uso de meios digitais para pagamento em Portugal é muito acima daquilo que é a média europeia. Na Europa, em média, somente 55% dos pagamentos são feitos via meios digitais. E, por incrível que pareça, países como a Alemanha e a Áustria são aquelas que menos utilizam meios digitais. As pessoas preferem o cash em diversos países europeus ainda. Em Portugal,
principalmente após a pandemia, o uso de meios digitais avançou para cerca de 90% dos pagamentos. Então, é um exemplo de também incentivos para que as pessoas deixem de usar, até mesmo por segurança, né? Hoje em dia, a biometria, a dupla checagem digital acabam... A palavra ao senhor Isaac Sidney, o presidente da FEBRABAN. Isaac. Bom dia a todos e a todas. Caríssimo João Dória, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Johnny, ministro Furlan, presidente Temer, uma satisfação revê-lo. O tema do nosso painel, como está exposto, é a nova era bancária. Mas eu sempre costumo dizer que o novo também vem acompanhado de uma história. E o setor bancário brasileiro tem uma bela história que pode ser sempre contada. Quando a gente olha para os últimos 30 anos, o setor bancário brasileiro passou por 3 momentos que marcaram o destino dos bancos no Brasil. Me refiro ao Plano Real, 94, a crise financeira global de 2008, que teve como piloto da gestão meu querido amigo Henrique Meirelles, que aqui se encontra, e a pandemia de 2020. Todos esses foram episódios marcantes na trajetória dos bancos brasileiros. Na verdade, eu diria que foram momentos tormentosos e de grande criticidade, mas que, apesar de desafiadores, esses momentos foram chave para forjar e para testar o fortalecimento e a solidez do nosso setor bancário. Eu trabalho no setor bancário há 35 anos, tive, portanto, aí o privilégio de poder vivenciar alguns desses momentos, mais uma vez, que eu quero aqui intitulá-los de críticos, mas também transformadores. E a boa notícia é que, em todos eles, os bancos brasileiros foram efetivamente testados, eu diria, no limite do limite, e passaram por uma prova de fogo, mostrando forte resiliência, além, especialmente, da capacidade de ajudar o próprio Brasil a superar essas crises. É claro que não foi fácil, alguns bancos ficaram aí no meio do caminho, mas nós consolidamos uma história bancária que não deve nada ao mundo. O Plano Real, por exemplo, ele não trouxe só estabilidade monetária, não apenas debelou a hiperinflação, mas fez com que o setor bancário passasse por uma forte e profunda transformação. Eu diria, governador Dória, que o Plano Real foi quando a maré baixou e pudemos ver a ineficiência dos bancos que operavam na ciranda financeira antes da estabilidade monetária, meu também querido deputado Elmar Nascimento e senador Everton Rocha. O Plano Real ele fez emergir um novo setor bancário, mais eficiente, mais transparente, mais sólido, um setor bancário que passou a ser capaz, senador Jucá, de alavancar a economia com mais crédito e mais serviços financeiros. Chego agora na crise de 2008, na crise financeira global, e aí quase o setor bancário brasileiro sofreu um arrastão global, especialmente com a quebra dos bancos nos Estados Unidos. Mas também aqui o setor bancário brasileiro se mostrou resiliente. Bom, quero também falar um pouco da pandemia. E aí os bancos brasileiros já estavam com mais musculatura. Musculatura na linguagem bancária significa robustez e níveis adequados e elevados de capital, liquidez, provisão e também rentabilidade. O fato é que, na pandemia, o setor bancário brasileiro fez toda a diferença. Nós injetamos 15 trilhões de reais na economia. Os bancos, portanto, eles funcionaram ao mesmo tempo como muro de contenção, isso evitou uma maior deterioração da economia, e, de outro lado, os bancos funcionaram como uma alavanca para reimpulsionar a economia naquele momento em que colapsou a atividade econômica. O que eu quero aqui afirmar é que, após passar ileso por 3 crises agudas, o setor bancário brasileiro se preparou para enfrentar choques externos e internos. É algo que a sociedade brasileira deve, sim, se orgulhar perante o resto do mundo. Eu agora entro um pouco mais no tema no painel, embora entendo que já deva também ter incursionado um pouco por ele. O que acontece é que, além de fortes e robustos em toda essa trajetória,
e eu quero também assegurar que os bancos se mantiveram, esse aqui é um ponto importante, se mantiveram na vanguarda da inovação bancária mundial ao longo dessas décadas. Isso permitiu, a Sandra há pouco mencionava isso, um processo massivo de digitalização e de inclusão financeira. Quando a gente fala em tecnologia e finanças, também dá para afirmar que os bancos brasileiros, deputado Danilo Forte, estão na frente há 3 décadas. Isso vem desde a chegada da internet. Isso é muito antes de surgirem as atuais fintechs. Aqui não vai nenhuma crítica, aliás, as fintechs têm sim contribuído bastante para a democratização do acesso ao mundo financeiro, mas olhando para a história da tecnologia bancária, os bancos brasileiros seguem pioneiros em inovação. Aliás, os nossos bancos eles são frequentemente citados em relatórios, em estudos internacionais, como benchmark, como exemplos de boas práticas, inclusive de segurança digital e de avanços tecnológicos nos negócios bancários. Eu quero também mencionar que a indústria bancária brasileira ela investe volumes muito significativos em inovação. Nos últimos 10 anos, nós mais do que dobramos, presidente Temer, o orçamento em tecnologia. Vamos chegar agora em 24 algo em torno de 50 bilhões de reais, isso em áreas cruciais como exploração de dados, segurança cibernética, experiência do cliente. Portanto, falar na nova era bancária, meu caro amigo Paulo Henrique, é afirmar que os bancos brasileiros são globalmente reconhecidos pelos serviços e pelos canais digitais. 80% das operações bancárias no Brasil, elas ocorrem em canais digitais, e 70% no mobile bank. Portanto, nós carregamos no bolso os nossos bancos. A verdade também, vale a pena mencionar, nessa nova era bancária, é que os bancos brasileiros exportam tecnologia. Basta a gente entender e ver o que acontece com o PIX. O PIX, neste ano, deve fechar, governador Dória, algo como 63 bilhões de operações, de transações e de transferências. Isso em quantidade de operações. Em transação financeira, um volume quase próximo a 27 trilhões de reais. Além disso, a gente tem o Open Finance. O Open Finance já tem quase 60 milhões de consentimentos, é uma das principais inovações dessa nova era. O Open Finance faz com que os consumidores eles tenham um controle total dos seus dados financeiros. Eu creio que aqui as instituições vão disputar entre si para atrair e oferecer melhores condições para os clientes. O Open Finance vai acelerar soluções tecnológicas e ferramentas de gestão financeira e de análise de crédito. Quero também destacar o Drex, que é a nossa moeda digital, será um importante marco no mundo dos ativos digitais, pode ampliar o acesso ao crédito. Aqui a gente tem como se fosse uma plataforma que vai integrar contratos inteligentes. Eu acho também que o Drex pode ser um passo importante para internacionalizar o real e para ampliar o comércio exterior. Não dá para deixar de falar da tokenização, em termos de inovação bancária. A tokenização promete também revolucionar a concessão de crédito, as transações financeiras. Também dá para falar e bem da inteligência artificial. Aqui tem um mundo muito grande de possibilidades para análise de dados, para customização dos produtos, para proteção também de dados, ou seja, tem muita coisa boa a caminho e os bancos estarão em todas essas frentes. Eu quero também destacar que os bancos brasileiros não vão abrir mão de nós termos um papel de relevo na transição energética, na economia de baixo carbono, também numa economia mais verde, ou seja, nós vamos saber bem monetizar os ativos ambientais. Eu quero ainda destacar que, quando a gente fala da era do setor bancário, dá para assegurar que os bancos brasileiros eles são transformacionais, eles são geracionais, nós estamos preparados, estamos prontos e podem confiar nessa afirmação. Isso porque os bancos não nasceram agora, nós não estamos na infância, não estamos na adolescência, tentando descobrir o mundo, nós temos uma história de vida, eu estou me referindo aos bancos brasileiros, não é depreciativo ter história, ter bases sólidas, ter presença física em todo o país e fazemos parte de gerações de brasileiros e também de milhões de pessoas e de empresas. O que eu quero aqui dizer é que o futuro dos bancos foi construído lá atrás e não é distante do presente. É o resultado que envolveu muito trabalho, não envolveu aventura, envolveu intensidade, não apenas circunstâncias, agimos com concretude e menos cores e menos marketing. Eu vou agora concluir falando um pouquinho do ambiente que a gente precisa para manter o setor bancário como ele é hoje no Brasil.
Como em qualquer país, os setores da economia, e aí o setor bancário se insere, nós precisamos de estabilidade macroeconômica, ou seja, inflação baixa, previsível e estável. Isso tem como ponto de partida e como ponto de chegada o equilíbrio das contas públicas. E aí sim, a gente consegue ter um ambiente propício para termos juros mais baixos, para expandirmos o crédito e também os investimentos. Interessante, presidente Temer, que o Brasil vivencia hoje um paradoxo, um dilema que vai precisar ser enfrentado cedo ou mais tarde. A gente tem dados correntes da economia excelentes, dados animadores, PIB, consumo, varejo, serviço, mercado de trabalho, indústria, etc. e tal. Estou me referindo aos dados correntes. Mas, por outro lado, nós temos questões estruturais no campo das finanças públicas ainda não resolvidas, sem o que será muito difícil alcançarmos um crescimento econômico de longo prazo. Eu já vou concluir para dizer que qual é a realidade que nós estamos vivenciando? O que a realidade está nos mostrando? Há uma trajetória fiscal que não é sustentável. Aqui não é uma crítica ao governo, aqui é um problema de país. Eu tenho, inclusive, que a equipe econômica vem defendendo isso, de colocar mais despesas dentro das regras do arcabouço fiscal. Nós precisamos fazer mais cortes nos gastos obrigatórios. É importante reduzir também as vinculações e as indexações do orçamento público. Se fizermos isso rápido, a resposta vai ser muito positiva, igualmente rápida. Os bancos estarão sempre como catalisadores dos investimentos, mas é preciso um bom ambiente de negócio. O bom ambiente de negócio depende de um ambiente macroeconômico estável e de um quadro fiscal também equilibrado. Enfim, existem formas corretas de crescimento duradouro. E a direção do Brasil está correta, mas nós precisamos imprimir um ritmo bem mais forte na contenção dos gastos públicos, e tempo é ouro. Muito obrigado. Obrigado ao Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN, e eu convido agora para a sua exposição o presidente do Banco BRB, Paulo Henrique Costa. Seu tempo começa agora, Paulo, por favor. Bem, bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui novamente. Saúdo o presidente Michel Temer. Saúdo também o Dória, aqui, o Johnny, o Furlan. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma oportunidade estar aqui falando de Brasil, falando da indústria financeira. Não há como falar da indústria financeira sem mencionar o presidente Henrique Meirelles e todo o legado que construiu lá. Também o meu amigo Isaac, que faz um brilhante trabalho na FEBRABAN. Mas eu acho que já que a gente está falando de nova indústria bancária, nova economia, novo sistema bancário, é importante a gente entender o contexto que a gente está inserido. Isso não acontece por acaso, todas essas transformações que estão acontecendo. Então, a gente precisa lembrar, em primeiro lugar, que mundo é esse, né? Hoje a gente tem 7 bilhões de smartphones em uso, né? São mais de 5 bilhões e meio de pessoas conectadas à internet, 2/3 da população, que junto com a internet trazem expectativas de soluções rápidas, seguras, personalizadas, não só no campo financeiro, mas também em todos os campos da vida. O Brasil, historicamente, está na fronteira dessas transformações. E acho que, como foi bem dito pelo Isaac aqui, as instituições financeiras brasileiras sempre foram reconhecidas como instituições de ponta, instituições que traziam tecnologia, experiência do cliente, transformação, condição de liderar tecnologicamente o sistema financeiro, servindo de referência para o mundo inteiro. E o Brasil segue com isso. Hoje a gente tem internet em 92% dos lares, quase 90% das pessoas são usuários do sistema financeiro. Já a gente vai falar um pouco de Pix e o papel que o Pix teve em acelerar esse processo de inclusão. A gente está falando de 71 milhões e meio de pessoas que entraram no sistema financeiro somente em função do Pix. Hoje já são 155 milhões de brasileiros que usam o Pix, mais de 15 milhões de empresas usam o Pix no dia a dia. O Pix se mostrou uma solução fácil, inovadora, inclusiva. Esse contexto de transformação que está acontecendo não só na indústria financeira, mas no mundo inteiro, e que tem o Brasil como um líder, teve, nos últimos anos, um papel importantíssimo do Banco Central. Recentemente, a gente estava discutindo em outro lead em Londres, e chamando a atenção para isso, né? O presidente Roberto Campos estava lá, e acho que o grande marco
da gestão dele foi essa mudança de papel do Banco Central. Então, a gente não pode deixar de mencionar o cadastro positivo, permitir um compartilhamento de informações entre as instituições financeiras, facilitando o acesso a crédito, reduzindo o custo, o Registrato também dando acesso integral à informação de relacionamento bancário. E já que a gente está falando de inovação, e aí, Kepler, não tem como falar de inovação sem falar de você, sem falar da Bolsa Nova. O Sandbox é chave para isso, criando um ambiente seguro para que inovações possam ser produzidas, discutidas, testadas, e quando isso vá para o mercado, a gente tem um padrão de maturidade importante. Também os protocolos de mensageria instantâneos, e a gente começa a falar de produtos específicos que estão transformando a indústria financeira. No tema da nossa conversa aqui de hoje, a palavra benefício é importante, para a gente entender, não só do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da mudança da indústria, mas o que isso muda na prática do dia a dia de quem usa o sistema financeiro, né? O Open Finance trouxe inúmeros novos produtos. Como a gente falou, mais de 155 milhões de brasileiros são usuários do Open Finance. A gente está falando de 5 bilhões e meio de transações somente nesse ano. Não são 5 bilhões e meio de reais, é de quantidade de transação. A gente está falando de quase 250 milhões de transações diariamente acontecendo. É muita coisa, muita transformação, tendo um papel-chave, principalmente de inclusão. A gente fala aqui do sistema financeiro, eu acho que, Isaac, o teu papel na Febraban tem sido extremamente importante. Talvez o principal marco seja esse diálogo, essa inclusão, o esforço conjunto dos bancos, da indústria, do governo, do Banco Central, para que essa conversa aconteça e tantas transformações possam acontecer, se é que você pode dizer, da maneira mais suave possível, né? Nesse conjunto de mudança não tem suavidade, mas tentar atenuar e facilitar o processo de adoção é chave. Então, hoje, o Pix permite, e o Open Finance, que a gente tem acesso completo à informação. Se a gente puder falar, o que é Open Finance, essencialmente? Compartilhamento de dados. Compartilhamento de dados, praticamente real-time, transferindo para o cliente, usuário do sistema financeiro, o controle das suas informações, decidindo com quem ele divide, quais informações ele divide e como ele se beneficia disso. Isso permite acesso a esse histórico de informações e oferta de produtos personalizados, transparência, eficiência, redução de custo e, claro, democratização. E tudo isso num campo fertilíssimo, que é o papel do Brasil e da população brasileira como quem adota de maneira muito rápida a tecnologia. A gente não pode esquecer, e aqui foi mencionado mais cedo pelo Carlos, e tantos números importantes, o Brasil hoje é o quarto maior base de dados de usuários do Facebook, a segunda maior do Instagram, segundo maior mercado do Uber, segundo maior mercado de WhatsApp, o terceiro maior mercado. Veja, se isso é bom, porque mostra que o brasileiro, a brasileira está aberta à inovação, também traz uma pressão importante para os bancos. Então, a gente falou de Pix e a transformação que ele traz, a gente falou do quanto o Open Finance democratiza e transfere o controle para o cliente das suas informações, e a gente precisa entender o que raio é esse real digital. Parece tão distante a gente falar de blockchain, muitas vezes isso se vincula a Bitcoin, a Ethereum e a tantas outras questões, mas eu acho que a mensagem central do real digital é a gente sair de um mundo semi-analógico ou semi-digital para uma indústria financeira completamente diferente. Nós imaginarmos a facilidade que a tokenização de todos os produtos e serviços bancários pode trazer, a facilidade da transferência de recursos em nível internacional, a eficiência de contratos inteligentes em que a execução das garantias, a execução de cada uma das cláusulas não vai depender da justiça, eventualmente não vai depender dos cartórios em relação aos registros, o ganho de eficiência, a redução de custo, a segurança que isso vai trazer, vai reduzir custo,
facilitar o acesso, ampliar a geração de emprego, renda e transformação. Se o sistema financeiro, os bancos sempre foram chave no sentido de estimular o desenvolvimento da economia e do país, nesse contexto serão mais chave ainda. Mas e daí? Além do impacto que promove, eu acho que esse tipo de transformação merece a atenção de todos os setores da economia. Tudo que está sendo discutido dessa digitalização inevitavelmente vai chegar a outros setores. Imagine os contratos do agronegócio funcionando também de maneira tokenizada, de maneira digital, os bancos podendo ser custodiantes dessa lógica inteira. Então, se abre todo um novo mercado de desenvolvimento de tecnologias, de fornecimento de serviços de consultoria para que se entenda o que está acontecendo, de novos players que vão poder oferecer clearings, vão poder oferecer meios de se acompanhar com transparência todos esses contratos inteligentes que serão criados. Claro, é muito interessante e agradável, estimulante falar disso, mas imagine o tamanho do desafio para um país que tem carência de mão de obra qualificada, que precisa investir mais em educação, que precisa ter infraestrutura de tecnologia e mais acesso à internet, transformar toda a cabeça, toda a cultura, todo o jeito de trabalhar para chegar nesse nível aqui. Então, esse desafio, Isaac, é chave para a nossa indústria, O investimento que os bancos estão fazendo, o papel que a Febraban exerce, coordenando, estabelecendo muitas vezes regra, autorregulando, sendo um fórum de debates e de regulação informal, mas de estabelecimento de boas práticas e de coordenação na indústria é chave. E a Febraban sempre exerceu esse papel de liderança de maneira bastante forte. Então, esse Real Digital também já entrou em fase de teste, a gente está entrando na segunda fase, a gente imagina também só isso integrado do ponto de vista de internet, mas uma das maiores preocupações que o Banco Central tem trazido, e um dos primeiros casos de uso, é o teste de pagamentos offline, permitindo que a gente possa incluir brasileiros e brasileiras que estão em região que não têm acesso à internet ou muitas vezes não têm a capacidade financeira de pagar o pacote de dados para ter acesso à internet nesse novo jogo, nesse novo concerto do sistema financeiro. E, claro, o BRB está bastante atento e participando de tudo isso. O BRB era um banco, há alguns anos, local, uma atuação muito focada em Brasília. Nos últimos anos, a gente se transformou, usando essa tecnologia para que a gente pudesse gerar engajamento, gerar crescimento, ter um olhar diferente sobre a contribuição que os bancos podem dar também para a geração de emprego e renda, como banco público, além do resultado propriamente dito da última linha, a gente tem um olhar importante sobre geração de emprego e renda. Um grande case para nós foi a parceria com o Flamengo. Nós saímos de 650 mil clientes há 5 anos atrás para 8 milhões de clientes, 12 vezes o crescimento da nossa base. Hoje, a gente está presente em 95% do território nacional e a gente vem usando a inovação como elemento chave disso. Hoje o BRB tem laboratórios espalhados de desenvolvimento de inovação, a gente tem um escritório no Vale do Silício, junto com a Bossa Nova a gente lançou um fundo de Venture Capital, em que a gente procura colocar capital de risco para desenvolver empresas brasileiras em vários setores. Aqui a gente está falando de fintech, de govtech, de insurtech, de agritech, para que a gente possa usar essa tecnologia como diferencial competitivo do país e, claro, do ecossistema do BRB, que a cada dia está mais completo, digital e inclusivo. A mensagem central que a gente quer trazer aqui é que existe uma transformação enorme acontecendo. Essa transformação passa necessariamente pelo sistema financeiro nacional, que tem feito o seu trabalho e tem se apoiado não só nas instituições individualmente, mas no próprio Banco Central, também como alavanca dessa transformação, e na indústria como um todo, representado pela Febraban. Essas transformações vão mudar a realidade do brasileiro, da brasileira, trazendo mais acesso ao crédito, reduzindo o custo, sendo mais transparente, usando também essa tecnologia para que o sistema financeiro seja um lugar cada vez mais seguro e que evite o uso desse sistema também com finalidades
inadequadas, como a gente tem visto tanto no dia a dia do país e que tem sido discutido, foi tema de discussão de segurança pública e segurança jurídica no LIDE em Brasília. Mais uma vez, parabéns ao LIDE, parabéns a você, Dória, em escolher também Lisboa como um lugar para que essa discussão aconteça. A gente não pode esquecer, o prefeito Carlos estava falando há pouco aqui, o tamanho da transformação que aconteceu em Lisboa. Portugal hoje é referência, o Web Summit é uma referência, o quanto uma política estruturada de inovação foi capaz de transformar um país e abrir oportunidades. Então, se nós pudermos usar esse fórum para estimular a integração, a cooperação, os exemplos e as lições de Portugal, para que a gente também possa fazer o nosso Brasil ir adiante, esse esforço, que não é tão grande de sair de lá do Brasil para vir para Lisboa, terá valido a pena. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Paulo. E teremos agora a exposição do senhor Jorge Henriques, vice-presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Bom dia a todos. Permitam-me que fale de pé para vos ver melhor e para também me verem daqui deste ponto de vista. Queria começar por cumprimentar o Presidente Michel Temer e com ele todos os políticos aqui presentes, autoridades, cumprimentar em especial o Presidente da Lidl, João Dória Neto, o Governador João Dória, e agradecer-lhe a simpatia que teve em convidar-nos para este evento. E, sobretudo, ao Carlos Marques, com quem fiz uma interligação, e dizer-vos que estou aqui para falar de oportunidades e investimentos, mas também de banca, porque não há economia sem banca, não há banca sem economia. E é por isso que, durante a presidência do Presidente António Saraiva, a CIP se transformou em Confederação Empresarial de Portugal. Do comércio à banca, passando pela indústria. Hoje, a CIP representa mais de 150 mil empresas, emprega mais de 1,8 milhões de trabalhadores e, curioso, somos responsáveis por 71% do PIB nacional. É por isto que nós damos uma grande importância àquilo que é o associativismo. Nestes 50 anos que tem a fundação da CIP, temos participado nas negociações para a implementação de políticas económicas e sociais, tanto a nível nacional como a nível europeu. Sinal é o facto de termos assento, hoje em dia, no Conselho Económico e Social, na Comissão Permanente da Concertação Social e também no Comitê Económico e Social Europeu. Esta semana mesmo, uma delegação da CIP está a participar nos trabalhos da Cimeira Ibero-Americana a decorrer, como sabem, no Equador. A CIP tem sido, nestes anos, um parceiro social reconhecido e ouvido pelo Governo na preparação de políticas públicas em matéria de direito laboral, política social, de economia, fiscalidade, assuntos europeus, comércio internacional, energia, ambiente, educação e formação, responsáveis pela maior parte do quadro legislativo que tem vindo a ser reestruturado e criado nos últimos anos em Portugal, com o objetivo de criar um clima económico e social capaz de potenciar esta nova fase da economia e das relações bilaterais entre os dois países, Portugal e Brasil, no atual quadro de contexto geopolítico e de transição verde e digital que não podemos ignorar. Saliento a importância, uma vez mais, que o associativismo empresarial detém no plano interno e externo. As associações empresariais desempenham um papel essencial através dos serviços que prestam aos seus associados, agrupando setores, regiões, mercados, tecnologias, proporcionando e aproveitando a economia de escala e aglomeração na execução de projetos de internacionalização. Para além de fomentar a comunicação com as associações empresariais relevantes nos mercados externos, estamos a promover a separação do papel facilitador e de coordenação que compete às autoridades públicas, em estreita articulação com a rede diplomática dos países com quem nos relacionamos,
do que cabe às associações que desenvolvem estas ações de internacionalização. Sabemos, estamos conscientes disso, que Portugal é um país de tamanho médio na Europa, mas o seu peso e relevância constrói-se e reforça-se nas alianças e na cooperação com os seus principais aliados. As relações Portugal-Brasil, de que já falámos aqui hoje ao longo do dia, são de importância fundamental e cabe-nos manter esta importante aliança para poder caminhar conjuntamente para desenvolver o ecossistema empresarial de ambos os países e também poder ligar e impulsionar o crescimento das regiões em que se inserem. Existe um potencial económico enorme entre os países da América Latina e Portugal que deve e é urgente ser explorado. Trata-se de uma região com cerca de 640 milhões de habitantes, com uma população maioritariamente jovem, com cada vez mais formação, com abundância de recursos naturais, hídricos, alimentares, energéticos e minerais, onde a presença portuguesa já é significativa e suficiente para demonstrar que os mercados são acessíveis e interessantes. Desta forma, a União Europeia é igualmente um mercado com o qual o Brasil pode e deve relacionar-se, com cerca de 440 milhões de habitantes e que partilha interesses e objetivos comuns. Para tal, salientamos a importância dos acordos de comércio para potenciar as oportunidades de negócios entre Portugal e o Brasil, a União Europeia e a América Central e do Sul. Assim, é extremamente importante concluir o acordo União Europeia-Mercosul e consciencializar o tecido empresarial e governamental para a importância do Global Gateway, por forma a precaver eventuais dependências em relação a outras regiões do globo e poder avançar com vista à transição verde. Estes instrumentos reforçam, no nosso entender, a visão multilateral do mundo, que prefere parcerias e cooperação ao invés de isolacionismo e protecionismo. No que se refere à relação económica bilateral, lembro que as exportações de Portugal para o Brasil, isto como exemplo, têm aumentado. Nos últimos 2 anos, a taxas expressivas, 30% em 2022, 13% em 2023, superando neste último ano, pela primeira vez, os 1.000 milhões. Estão, como é fácil de ver, muito aquém do potencial de oportunidades que o mercado brasileiro representa para Portugal. Em 2023, o Brasil era apenas o 12º principal destino das exportações portuguesas, o que representava 1,3% do total, o que pesa apenas 0,4% no total das importações brasileiras. Quanto às exportações do Brasil para Portugal, estas representaram em 2023 3,5% do total das importações portuguesas, estando fortemente concentradas, como sabem, num único produto, os combustíveis, com um peso de 63%. Há aqui um longo caminho, sobretudo na atual situação geopolítica que estamos a viver. O mercado de matérias-primas alimentares é fundamental, seja o mercado da soja e do milho, face às circunstâncias que a Europa está a viver com os nossos principais fornecedores, como é o caso da Ucrânia. Somos nós, naturalmente, as empresas aqui representadas e as outras, que temos a força para alterar positivamente estes números. Necessitamos de criar condições para o aproveitamento de oportunidades de negócio que permanecem ainda hoje inexploradas, a diversificação dos fluxos comerciais e o desenvolvimento de outras ações. Não obstante, e aproveitando a presença dos dignos representantes políticos, salientamos que cabe ao poder político criar as condições para que o ecossistema empresarial se possa desenvolver e, para isso, necessita de menos burocracia, menos regulamentação. A CIP tem defendido que o tsunami legislativo que acumula regras, regulamentos e obrigações de reporte coloca um fardo pesadíssimo nas costas dos empresários e prejudica a competitividade das empresas deste lado do Atlântico. Mas, igualmente,
prejudica o investimento de outras regiões do globo. E sabemos que estamos aqui para também relevar a capacidade de investimento do mercado brasileiro na Europa. Ao nível do investimento entre os dois países, em 2022, o IDE em estoque de Portugal no Brasil totalizou 13,8 mil milhões de dólares, representando uma percentagem significativa do investimento estrangeiro português no Brasil. Este valor foi o maior dos últimos 10 anos. Por outro lado, o estoque de IDE do Brasil em Portugal foi apenas de 4,8 mil milhões de dólares. Isto segundo o Banco Central do Brasil. A cooperação entre os dois países será fundamental. Nos vários encontros com entidades brasileiras, a CIP tem tido a oportunidade de trocar contactos entre empresas de diversos setores, como é o caso do agroalimentar, das energias renováveis, da metalomecânica pesada, farmacêutica, automóvel e química. Podemos fazer mais. Recordo a cooperação portuária, que poderá ser uma porta de cooperação entre os dois países, sobretudo através de Sines e Pernambuco, como tive a oportunidade de referir recentemente no encontro que tivemos na CIP com a governadora Raquel Lira. Igualmente saliento a importância do digital, que já foi hoje aqui falado, lembrando que o cabo submarino Ela-Link, que liga diretamente Portugal ao Brasil, é um dos projetos mais recentes e inovadores e que permitem uma conexão de dados ultra rápida entre a Europa e a América Latina e que pode ser igualmente o motor para alargar a cooperação entre os dois países. Acredito que neste evento teremos a oportunidade de abordar e refletir sobre temas de enriquecer a nossa relação empresarial. Naturalmente que o LIDE conta com a CIP para reforçar os nossos laços. Estamos disponíveis para toda a colaboração que os empresários brasileiros, mas em particular a organização LIDE, possam e desejem obter de Portugal e podem contar naturalmente com os serviços estruturados da CIP para o desenvolvimento destas relações que nós acreditamos que podem ser frutuosas no futuro próximo. A nossa história é longa, é verdade, e disso falamos muitas vezes, mas nós temos que começar a falar de negócios. Eu costumo dizer, nas empresas por onde passei, em algumas multinacionais, dizer que tudo é importante, mas ao fim do dia o que é importante é que negócios fizemos, como é que avançamos, para onde é que vamos caminhar. Contem connosco, um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado ao Jorge Henriques. Nós vamos ter... Oi, desculpa, pode falar. Um breve comentário. Há cerca de 20 anos atrás, eu tive a oportunidade de conversar com o primeiro-ministro de Portugal e mencionei das dificuldades que o Brasil tem com essa herança da burocracia ibérica, e alguns dizem que é uma herança pombalina, não sei se é exatamente. E ele me respondeu, pois, aqui já evoluímos, e no Brasil não tínhamos evoluído. Ele disse que para a abertura de empresas em Portugal, eles emitiam uma série de certificados, como se fossem placas de automóveis, e o interessado podia ir lá e pegar um certificado e depois adaptar para a sua empresa com estatuto. E também me disse que já não tinham o diário oficial impresso em folha, só digital. Nossa, eu fui para o Brasil e falei, como vamos fazer essas coisas acontecer? Mas ainda hoje temos cartórios, temos despachantes para ter aquilo que temos direito, e tudo isso que foi falado aqui sobre a evolução digital, os sistemas bancários e os exemplos que foram colocados, precisam inspirar senador e deputado para que nós façamos isso, a facilitação e, principalmente, a simplificação de quem quer empreender e dos cidadãos. Obrigado.
Bom, Marques, só para fazer um reforço aqui, nós temos 6 minutos de debate sobrando, então eu sugiro talvez uma pergunta sua e do Vinícius. Ótimo. E, por favor, o tempo, 6 minutos na tela, por favor. Então vamos direto, eu vou dirigir a pergunta ao Paulo Henrique, inicialmente aqui, e talvez com um comentário, se possível, do Isaac também, em relação a esse ponto, Paulo, que você colocou sobre essa revolução que a indústria financeira vai passar, se tornando mais competente e diferente. Evidentemente, nós estamos falando aqui do advento de grandes moedas, como o Drex, que está surgindo aí, brasileiro, e eu queria saber se dessa vez, se prenuncia muito desde sempre o fim do dinheiro físico. Você acha que isso está no radar, quer dizer, a gente vai para um outro mundo digital, e essa moeda Drex, ela não vai competir muito com as demais criptomoedas privadas que já tem aí no mercado? Como é que você analisa esse advento do Drex aqui dentro do Brasil, lá no Brasil? Obrigado, Carlos, pela pergunta. Acho que tem 2 vieses aí. O primeiro ligado à questão do numerário, do dinheiro físico. A tendência é que, de fato, cada vez mais ele reduza a participação, desaparecer, principalmente num país continental, com tantas diferenças e desafios logísticos, talvez leve um pouco mais tempo ou nunca aconteça. Mas, certamente, diminuir, como já tem acontecido, a utilização é um caminho sem volta. Em relação ao Drex, eu não acho que seja uma competição com outras moedas privadas, né? Você tem um emissor, que é o próprio Banco Central, que gera uma moeda que, mais do que simplesmente uma questão de investimento ou de expectativa de valorização, como é o caso do Bitcoin, ele agrega um conjunto de itens de eficiência, segurança, facilidade para o sistema e para o país, que eu acho que realmente tem valor. Então, na minha visão, são usos diferentes. Apesar de compartilhamento, muitas vezes, da mesma tecnologia, o uso é completamente diferente. Na minha visão, é uma tendência também sem volta. A gente precisa abraçar essa mudança. Muitas vezes a gente pensa, inclusive, nessas moedas, sem considerar os benefícios que elas trazem de transparência. Por exemplo, qualquer transação que acontece é plenamente rastreável, é pública e vai dar uma simplificação, um acesso, uma ampliação de eficiência bastante grande. Então, acho que esse é o caminho, tanto que a gente tem 131 países hoje no mundo, que correspondem a mais de 98% do PIB, com iniciativas de desenvolvimento de suas próprias moedas digitais. Obrigado, Paulo. Isaac, você pode comentar também? Por favor. Carlos, obrigado. Acho que talvez pudéssemos aí separar um pouco o tema do Drex com a circulação de moeda. O Drex, na prática, ele vai ser a representação digital da própria moeda do real. E aí a gente tem, de fato, toda uma infraestrutura no modelo blockchain. É como se pudéssemos falar de uma grande plataforma que vai integrar uma série de funcionalidades, mas é o próprio real refletido em moeda digital. Por isso que se diz que é a moeda digital do Banco Central. Portanto, é como se nós pudéssemos pegar todas as moedas que estão depositadas e fazer uma conversão para o ambiente virtual e, a partir daí, uma série de transações podem ser feitas, por exemplo, operações de crédito, transferências de bens, tokenização, etc. Então, por si só, a gente não tem o Drex com a finalidade de acabar com o real, porque é o próprio real, só que no mundo virtual. Agora, indo para o outro tema que o Paulo Henrique mencionou, da circulação de moeda, de fato, a gente tem uma digitalização dos serviços financeiros. Há pouco nós mencionamos algo como 2 frentes importantíssimas nesse processo de digitalização, o PIX. A gente tem aí, por exemplo, bilhões e bilhões de transações, de transferências de pagamento sendo feitas por intermédio do PIX, com volume financeiro bastante significativo. É claro que, à medida em que a economia vai se digitalizando, isso inclui, por exemplo, o comércio, a forma de pagamento, a forma de transferência, aí você tem menos circulação do papel moeda, porque isso tudo se dá num ambiente virtual de transferências e de pagamento. Já o Open Finance, ele vai integrar também essas plataformas. Na verdade, ali é uma seara de compartilhamento de dados
que vai permitir com que as pessoas possam ter uma espécie de agregadores financeiros, de plataformas, de marketplace, a partir dali, um ambiente em que as pessoas vão poder compartilhar seus dados com todas as instituições e que vão fazer ofertas, inclusive customizadas, de produtos e serviços. Mas, tentando responder a sua pergunta, quanto mais a economia se digitalizar, quanto mais comércio, varejo, serviço e as pessoas puderem ter acesso a serviços financeiros digitalizados, a gente vai ter menos circulação de papel moeda. Isso é diferente do Drex, que é a representação virtual do próprio real. Obrigado, Isaac. Eu vou dirigir minha pergunta à Sandra, com um comentário do Sr. Jorge, que atuam aqui no ambiente europeu, português e europeu. A gente gostaria de ter um mercado financeiro desregulado, é bom para todo mundo, global, desregulado, mas o fato é que a gente vive uma onda de aumento de barreiras comerciais com repercussão no setor financeiro. Bom, só para citar um exemplo traumático, com a invasão russa da Ucrânia, essas restrições atingiram o sacrossanto, outrora sacrossanto território dos detentores da dívida pública americana. Há uma nova força ascendente nos Estados Unidos, o presidente Trump foi eleito para um segundo mandato. O que dá para esperar das novas restrições financeiras que vêm por aí e como operar num mundo desse tipo de uma maneira relativamente eficiente? Obrigada pela pergunta. Na realidade, nós estamos a viver uma mudança do ponto de vista regulatório nos Estados Unidos. A plataforma que foi eleita atualmente, na última semana nos Estados Unidos tem um viés fortemente no sentido de desregulamentação e de maior adoção de criptomoedas. Na contramão, temos uma Europa cada vez mais rigorosa na questão da supervisão dos fluxos financeiros, principalmente por conta da guerra na Ucrânia. Ou seja, o fluxo entre o sistema financeiro europeu e os demais sistemas financeiros passa por um crivo muito maior de KYCs, de supervisão da origem dos recursos, de como esses recursos estão sendo contabilizados na Europa. Então, nós vamos ter, não só no campo do comércio, mas no campo financeiro, um cenário bastante desafiador entre os Estados Unidos, que vão querer desregulamentar mais o sistema financeiro, criar mais caminhos, até mesmo porque na atual administração americana também houve a liberalização do uso de criptomoedas como ativos financeiros, não é somente o uso da criptomoeda como meio de pagamento ou de investimento, mas também do uso de criptomoedas como parte de produtos financeiros, de fundos de investimento. Então, é inevitável que haja realmente, nessa digitalização, uma ampliação dos serviços digitais de criptomoedas, mas esse desafio entre regiões e regulamentações, como essas transações vão ser efetivadas. Então, para o mercado financeiro, para o mercado bancário, vai ser um período em que vamos trabalhar muito mais com as áreas de compliance, com os bancos centrais, em relação a como facilitar o fluxo sem romper com aquilo que é a segurança dos sistemas de pagamentos e de investimentos no mundo. Sr. Jorge. Bom, muito rápido. Como eu disse, a questão que se levanta hoje e que se colocou já no passado relativamente às questões de protecionismo, sabemos como é que, quer no sistema bancário, quer no sistema do comércio internacional, como é que acabou. Ou seja, nunca acabou bem. Hoje é preferível dar robustez às economias, aos países, do que criar barreiras protecionistas que mais não conseguem do que isolar as regiões, isolar os países e concorrer
para algo que é o desenvolvimento potencial de algumas regiões. E hoje a Europa está a sofrer as consequências do que durante 2 décadas fez, que foi de deslocar toda a sua produção industrial para uma região concreta, nomeadamente para a Ásia, deixando naturalmente de produzir localmente, mas também de se relacionar com outras geografias. E hoje, no nosso entender, a questão da diversidade, do conseguir oportunidades que de alguma maneira possam consolidar as economias de cada país, para nós é de facto importante. Eu não dou ainda nenhum valor excessivo ao que está a acontecer nos Estados Unidos. Os Estados Unidos pode ser, por exemplo, o que está a acontecer, estes lives desta política, pode ser uma grande oportunidade, por exemplo, para um país como o Brasil e para um país como Portugal aqui na Europa, independentemente das dimensões. Porquê? Porque existe hoje um conjunto enorme de oportunidades inexploradas. Nós esquecemos muitas vezes, falamos de muitos sistemas económicos, esquecemos de uma coisa, esquecemos, por exemplo, do agroalimentar e do potencial que um país como o Brasil tem relativamente à Europa e concretamente relativamente a Portugal. Porque hoje estamos, na realidade, num momento em que é preciso encontrar soluções em várias áreas, mas principalmente naquelas que definem o perfil das economias. Nós não acreditamos que o unilateralismo vá ser a solução para os países. Não o foi nunca. Aliás, as experiências que foram executadas por algumas regiões, concretamente pelos Estados Unidos no passado, não colheram nenhum resultados. Será feita mais uma experiência, mas não acredito que essas sejam as soluções. Em Portugal, e concretamente na CIP, nós pugnamos por uma política multilateral, uma política de relacionamento com as várias geografias e os vários países, e neste caso concreto, que é que nos importa, dar um salto definitivo para a relação Portugal-Brasil. Relações, naturalmente, na cultura, há pouco esqueci-me de referir, na CIP hoje também temos toda a indústria de cultura organizada em termos associativos e em termos de grupos de trabalho. Na cultura temos-lo feito, mas temos que dar um salto muito grande relativamente ao sistema bancário, como é óbvio, ao aperfeiçoamento das legislações, mas sobretudo das práticas que estão em vigor e que às vezes não facilitam por uma razão simples. É a burocracia dos dois lados do Atlântico, não é só aqui, é lá também. E nós temos que quebrar essas barreiras. Do nosso lado, estamos disponíveis para o fazer. Muito bom. Bom,